Ei, você espectador, eu sou o Arthur Tuta, sou graduado, pós-graduado e tenho mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina e também pela UDESC do mesmo estado. Aqui em Florianópolis eu trabalho com História Contemporânea no curso Colégio Tendência. Gostaria de agradecer sua atenção oferecendo para você as questões que vão repercutir nos vestibulares da ACAF, UDESC e UFSC e em outros concursos aqui pelo nosso estado. Esse ano, quem está em evidência é o ano de 1848, com o fato que se convencionou chamar de Primavera dos Povos. A palavra primavera, sempre que estiver relacionada a um fato histórico, ela quer dizer manifestações populares contra governos autoritários. E essa questão da Primavera dos Povos enfrentou 3 ondas revolucionárias, especificamente na Europa e muito mais especificamente na França. É a onda socialista, é a onda liberal e é a onda nacionalista. Em 1848, a França passou a ser governada por Lamartine e Louis Blanc, 2 socialistas utópicos no contexto pós-Revolução Francesa. E esse fato trouxe em evidência as primaveras. A próxima primavera em evidência, ela é de 1968. Em 1968, aconteceu o que se convencionou chamar de Primavera de Praga, capital da Tchecoslováquia, na época governada por Alexander Dubček. Dubček é um reformista e gostaria de transformar seu país numa social-democracia, num socialismo humanizado, num socialismo com cara e com maior participação popular. No entanto, esse movimento foi reprimido por Leonid Brezhnev, presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, baseado na ditadura do proletariado, reprimiu o movimento tcheco com as tropas do Pacto de Varsóvia, e as reformas de Dubček então foram suspensas. Uma outra primavera que está em evidência é de 1989. Essa é a primavera da Praça da Paz Celestial em Pequim, na China, onde, aproveitando o que se convencionou chamar de onda da abertura, já desde 1988, passando em 89 pela queda do Muro de Berlim e em 91 com a reunificação da Alemanha, a China, em estado de ebulição e de transformação, lutava por liberdades democráticas dentro de um país que era governado por uma ditadura, a de Deng Xiaoping. É mais uma manifestação que foi reprimida. E então apresentamos a 4ª primavera, muito mais recente, 2011, é a Primavera Árabe, para a derrubada de governos ditatoriais de Hosni Mubarak no Egito, para a queda da ditadura na Líbia de Muammar Gaddafi e para a queda da ditadura na Tunísia de Zine Ben Ali. Essa Primavera Árabe ainda encontra remanescente na Síria com o governo do ditador Bashar al-Assad, que para se manter no poder luta com a força das armas. Portanto, primavera relacionado à história quer dizer manifestações populares contra a ordem estabelecida ou contra governos ditatoriais. Essa é a minha primeira dica para você: estudar, revisar e analisar as primaveras. Primavera dos Povos, Primavera de Praga, Primavera da Praça da Paz Celestial em Pequim e a Primavera Árabe mais recentemente. Um outro fato que está em evidência está comemorando 100 anos. É o final da Primeira Guerra Mundial em 1918. E aí abre um leque de opções para você repercutir na prova. Então, vamos à interpretação cuidadosa. 1918, final da Primeira Guerra Mundial. Vitória da Tríplice Entente, derrota da Tríplice Aliança. A líder da Tríplice Aliança, a Alemanha, foi subjugada, humilhada e rebaixada pelo Tratado de Versalhes. Rebaixada, a Alemanha reagiu com a criação dos regimes totalitários. E é nessa dinâmica que nasce a natural reação que vai levar a uma guerra mais estrondosa, que é a Segunda Guerra. Nesse contexto de 1918, há ainda que evidenciar a Conferência de Paz em Paris, também chamada de Conferência de Versalhes, que para organizar o mundo pós-Primeira Guerra
criou uma instituição internacional que é a Liga das Nações, baseada nos 14 pontos de Woodrow Wilson, então presidente dos Estados Unidos. Mas, em 1918, ainda repercute o Tratado de Saint-Germain, que quebrou, dividiu, fracionou e, portanto, enfraqueceu intencionalmente um aliado da Alemanha, que era o Império Austro-Húngaro. E desse poderoso império, que é a monarquia dual, surgiram novos e pequenos povos, países, porém enfraquecidos, que não tiveram a mesma força de reação. É interessante observar que nessa conferência de paz em Paris, um país, a Itália, foi traído vexatoriamente pela França, que prometeu e não lhe devolveu territórios no contexto de um acordo secreto que já tinha acontecido em 1913. Em 1918, a Itália traída, porque a França não cumpriu as prerrogativas do acordo secreto e não lhe devolveu territórios, como por exemplo os territórios da Dalmácia. Traída pela França, a Itália só pensa numa coisa, em se vingar. E a vingança italiana vai repercutir e ter como consequência o regime totalitário fascista sob a liderança de Mussolini. Então, qual é a interpretação que se deve fazer? Mal acabou a Primeira Guerra. Quem perdeu ou por ela foi prejudicado, automaticamente entrou em processo de reação via regimes totalitários, que é o caminho aberto para uma guerra mais estrondosa, que é a Segunda Guerra. É também interessante lembrar que nessa conferência de paz em Paris, também chamada de Versalhes, o Império Turco Otomano, que também era aliado da Alemanha, sofreu as prerrogativas do Tratado de Sèvres. E por esse Tratado de Sèvres, aquilo que era um império poderoso, que é o Império Turco Otomano, foi dividido, fracionado e, portanto, enfraquecido em pequenos e menores países, como, por exemplo, a Turquia, a Síria, a Palestina e o Iraque. E a Armênia, que em 1923, a Turquia, ao proclamar uma república, acoplou a seus interesses e que hoje luta através de movimentos nacionalistas por separação. Falo da Armênia. Então você deve dar uma revisada também nessa questão de separativismo da Armênia de dentro da Turquia e também dos curdos no norte do Iraque. Dentro dessa questão, um outro tema em evidência que nós devemos destacar é no contexto pós-Segunda Guerra. 1948, criação do Estado de Israel, que é o país oferecido pelos vencedores da Segunda Guerra para os judeus, que quase tinham sido exterminados ao longo da Segunda Guerra pela Alemanha nazista de Hitler no contexto do Holocausto, e não tem como negar. Por isso, no sentido contrário, os países vencedores da Segunda Guerra trataram de proteger os judeus que a Alemanha derrotada tinha perseguido e, para tal, homologaram a criação de Israel como país em 1948. Acontece que, ao criar Israel para proteger os judeus que quase tinham sido exterminados no contexto da Segunda Guerra, naquele local teve divergência nas disputas territoriais com os palestinos e, por isso, imediatamente a criação de Israel para os judeus sofreu a oposição da Liga Árabe, e o desenrolar dessa questão levará às questões da Guerra dos 100 Dias, onde Israel anexou a faixa de Gaza, as colinas de Golã, a Cisjordânia e a Península do Sinai, que na época pertencia ao Egito. A Península do Sinai, Israel devolveu em 1979 pelo acordo de Camp David promovido pelo então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Mas a faixa de Gaza continua sob domínio de Israel e é área conflitiva com os palestinos. As colinas de Golã continuam sob domínio de Israel, mas continua como área conflitiva com os palestinos. E assim também a Cisjordânia é área conflitiva com os palestinos. E isso está comemorando 70 anos a criação do Estado de Israel e pode repercutir na tua prova. Por quê? O conceito de história é estudar a vida do homem em sociedade ao longo do tempo. E tempo é ano,
tempo é data, tempo é período. E esses fatos que comemoram aniversário geralmente repercutem como questão na tua prova. Outras questões, você vai nos procurar aqui no curso e colégio Tendência. É o caminho mais rápido e fácil para te alcançar sucesso no vestibular. Quero te deixar uma mensagem. Fique leve durante as provas. Voe mais alto, enxergue mais longe e alcance seu objetivo. E que você seja uma pessoa bem-sucedida como é o nosso colégio. Um abraço no teu coração e feliz prova.